eu vou falar porque eu nasci primeiro, né? Então, digamos que o primeiro a ter uma relação com a música foi eu, né? De uma forma mais profissional. Nós temos 10 anos de diferença. O nosso pai foi quem incentivou a gente, assim, mesmo inconscientemente, né, a ter esse amor pela música, né? Ele sempre ouvia muita música em casa, de todo tipo. A gente ouviu, assim, eu primeiro, né? Ouvi muita música mexicana, muito Elvis Presley, muito samba, né? Então, meu pai tinha um gosto musical muito variado, assim, mas música clássica também, né? E ele tocava, no violão, ele tocava 2, no máximo 3 acordes. Mas cantava todas as músicas que queria, né? Não importava se era menor, maior, ele saía cantando mesmo, assim. Então, eu fui crescendo, né, com o violão, depois comecei a tocar cavaquinho. E quando, na adolescência, eu comecei a trabalhar, né, com música. Foi quando o Dudu nasceu, 10 anos depois, né? Então, digamos que desde pequeno, ele sempre teve essa atração, né, pela música. A gente fazia muito ensaio lá em casa. Meus primos pediam para eu aprender as músicas dos discos, né? Então a gente aprendia assim, botava o LP, arranhava o disco todinho para aprender 1 ou 2 acordes, né? Então, e depois veio o período do canto-calismo, né? Que foi o grupo de rock no final dos anos 80. E Dudu sempre participava nos ensaios, assim, escutando, né? Queria tocar bateria e ele tinha 7, 8 anos de idade. Depois eu fui para a Itália, né? Eu tinha 22 anos e ele estava com 11, 12 anos, mais ou menos. E deixei um verdadeiro acervo assim, de LPs, né? De música instrumental. Eu tinha já me interessado muito por jazz, né? Guitarra, fusion, né? Outras linguagens. E eu até ficava meio chateado porque o Dudu gostava muito do RPM, né? Assim, eu digo, não, rapaz, escute isso. Né? Assim, de qualquer forma, eu já sentia, né, que ele tinha uma atração e tinha dado também um tecladinho, que era uma calculadora, dava uma nota né? Eu deixei ele aqui, quando eu fui para a Itália, eu deixei ele com um tecladinho desse tamanho. Monofônico. Monofônico, né? Não sei se o Dudu lembra, né? E foi realmente essa herança, né, que eu recebi do meu pai, de Roberto também, especialmente, que eu comecei a me ambientar, né, com a boa música e muito curioso, comecei a tirar música de ouvido, né, e esse acervo que Roberto deixou, que na época já era algo muito, muito valioso, porque no Brasil dificilmente chegava esses discos de música instrumental, de jazz. E Roberto, a cada vez que ia na Itália, ele trazia alguns discos, né, e eu ficava me debruçando ali em cima desse material, sugando ao máximo, tirando as músicas, sempre intuitivamente. E Roberto sempre foi a minha referência, e até hoje. Não, até hoje. Até hoje é uma referência, não, mas é verdade.
tocava assim, mas não em duo, não existia o duo Taufik, não existia, né? A gente brincava com amigos e tal. Mas em 2008 nosso pai faleceu e a gente decidiu fazer um show, né, de piano e violão para homenagear, né, ele, que foi o grande culpado por esse nosso amor pela música. Então a gente fez esse show na escola de música, que depois se transformou no DVD, né? E na época não tinha tempo para compor, para ensaiar, né? Não tinha isso. Então a gente pegou um repertório e resolveu tocar. Então foi uma coisa meio na raça, né? Porque são 2 instrumentos, o piano e o violão, que existem várias dificuldades, né? Historicamente não existem muitos, né? Duas de violão e guitarra assim que tiveram uma história, né? São 2 instrumentos muito complexos, perigosos, né? Harmonicamente. Né? Perigosos, assim. Então, no começo, a gente teve, assim, esse sentimento, né? Com relação ao nosso pai, que tinha falecido e tal. Então, foi uma emoção muito grande. E a gente fez esse show e dali... a gente depois viu, né? Que a coisa realmente funcionava, que tinha muita coisa para melhorar, né? A gente foi mais no sentimento que no cuidado estético, né? Assim, foi uma coisa muito sentida. Então, mas depois a gente, e dali em 2008, né, o duo nasceu oficialmente e acho que foi 2010 que a gente fez o primeiro disco, né? Exato, com esse DVD que chegou a circular bastante no Brasil, inclusive, porque a gente tinha muitos amigos do Rio, de São Paulo que receberam esse DVD, né? Então ele repercutiu super bem e a gente decidiu levar a sério. E só em 2010 a gente propôs, né, a um grande amigo nosso, André Memari, que é um grande arranjador, pianista, compositor paulista, dele produzir um disco nosso, né? Até então, que em Natal não existia estúdio com piano acústico, né? E o ideal é a gente ter esse recurso para gravar nosso primeiro disco. A gente chegou a compor algumas músicas, pegamos músicas já antigas, né, do Roberto principalmente. Eu compus 4, 5 músicas e a gente foi para São Paulo, né, e no estúdio do André Memari a gente produziu o nosso primeiro disco, né? Foi um momento muito, muito significativo na vida do duo Taufik. E uma coisa interessante que, como o Roberto mora na Itália até hoje, né, e eu moro aqui em Natal, e a gente dificilmente se encontra para tocar, né? Muita gente que vê a gente tocando pensa que a gente ensaia muito, convive muito, mas na verdade a gente faz isso de forma individual, né? A gente mentaliza a nossa música e praticamente a gente só se encontra nos shows.
a gente começou a escolher o repertório e tudo, eu notava que, por exemplo, nos momentos de solo de violão, né, que eu tinha que improvisar, eu sentia um acompanhamento muito cheio, né? Então eu tinha às vezes dificuldade, né? Então a primeira coisa que a gente teve que começar a trabalhar foi com os volumes e com a organização do espaço, né? Por exemplo, quando o Dudu improvisa, eu gosto de acompanhar, o que eu gosto mais de fazer é acompanhar, né? Eu toco um violão muito cheio de surpresa, né? De baixos, de movimentos, assim. É uma forma que eu gosto, né? Então, eu construo, né, um acompanhamento que é muito completo, né? Então, assim, não fica legal ele também acompanhar muito, né? Como fazem os pianistas. Então, a gente aprendeu já que, de repente, ele fica mais fantasma, né, na mão esquerda e aqui improvisa. Então, o resultado sonoro é muito interessante. Assim, foi esse tipo de coisa, né? Isso foi a primeira dificuldade, de aprender a dosar os volumes. Então, até a posição dos instrumentos no palco fazem a diferença, 1 centímetro para lá. Ó. Então, a gente às vezes perde mais tempo nisso, de encontrar o equilíbrio natural, né, do que realmente regular som, né, e tudo assim, é uma coisa física mesmo, né, um fator facilitador, né, foi justamente a questão de nós sermos arranjadores, né, e trabalharmos há muitos anos em estúdio, produzindo. Então, a gente já pensa de forma organizada, né, a música de forma organizada. Se você disser improvisem, a gente vai improvisar de forma organizada, organicamente. A gente não vai ficar pensando, enfim, porque a gente já é acostumado a organizar as ideias, então é muito natural. Né? Então essa questão das regiões, dos dois instrumentos, são instrumentos orquestrais, né? Tanto o piano quanto o violão são muito complexos e muito fácil de se chocarem, né? Então a gente aprendeu ouvindo, né? E organizando as ideias e pensando sempre como arranjador a expor, né? As melodias são pra gente um fator importante, é a melodia, né? A força, né, da melodia. Então ela é tratada de uma forma muito carinhosa, né?
A gente sempre fez shows praticamente com músicas autorais, a gente teve essa coragem e ao longo desses 15 anos, né, a gente tem gradativamente crescido nesse circuito, né, de festivais, tanto no Brasil como fora do Brasil. E é muito, muito gratificante ver que as pessoas recebem, né, a nossa música com muito carinho. Eles ficam impressionados também com a beleza que é a música da gente. A gente fica emocionado porque a gente se encontra, né, nos mesmos ambientes em que a gente vê nossos ídolos também nesses festivais. Isso pra gente, no início, foi muito impactante, né? Hoje já é uma coisa mais natural, né? Mas é muito mágico. A gente se apresentar, são culturas totalmente diferentes, né? Então isso pra gente é muito gratificante. Tocar nossas músicas em terras diferentes e ser tão recebido pelo público, tão bem recebido. Esse ano também a gente teve uma experiência nova, né? Que Dudu foi lá para lá e a gente colocou finalmente em prática um projeto com a Big Band, né? Que são arranjos que foram escritos por Luiz Carlos, né? Trombonista aqui de Natal, para músicas nossas, né? Então isso foi muito bacana e apareceu essa oportunidade de fazer na Sardenha, na Ilha da Sardenha, né? Uma semana de ensaios com 2 concertos e agora tem a possibilidade também de a gente fazer isso, ampliar, né? Fazer isso com outras big bands, né? Então isso é um capítulo novo e a gente tem esse projeto de ampliar a nossa música, né? O duo, mas com a big band e também no futuro com orquestra de cordas, né? Então é uma forma de tratar bem essas composições, né? Que a gente gosta muito. Mais valoriza no trabalho são as composições. Não é o fato virtuosístico do instrumento, né? Isso aí fica a serviço da música. Para quem quiser seguir o Duo Taufik, no Instagram é @duotaufik. A gente tem um canal no YouTube também, Duo Taufik. Plataformas, temos o site oficial, né, com muita coisa para vocês curtirem. O www.duotaufik.net.
E, enfim, todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, vocês encontram os nossos discos, nossos álbuns. A gente queria agradecer aos patrocinadores, a Unimed e a Luminova, a Potiguar Honda e a Protoclínica Paulo Gugel.